Amém. Bom, boa noite, né? Quem eu não cumprimentei. Graças a Deus por mais essa semana que o Senhor nos dá. Nós já entramos aí no mês de fevereiro, né? Como o tempo está correndo, né? A vida vai passando. Então, cada dia nós estamos mais perto do encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É isso que importa para mim e para você. Em breve nós teremos um lugar, né, uma morada definitiva, longe de todas essas circunstâncias que nos afligem aí no mundo, né? Longe de todos esses problemas. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, nós vamos iniciar hoje, nós vamos fazer o capítulo 14 de Romanos, né? Romanos capítulo 14 é um capítulo muito importante, que trata aqui da relação, da nossa relação com os irmãos, da nossa compreensão, da misericórdia, do entendimento, né, das pessoas, um entendendo, suportando ao outro. Então é um capítulo que eu acho muito importante. Nós vamos aqui olhar com muita atenção para ver o que Deus fala. Amém? A respeito de mim, de você e da relação que nós temos que ter com os nossos irmãos. Primeiro versículo, eu vou ler o primeiro versículo, diz assim, Romanos 14, 1. Acolhei ao que é débil na fé, não porém para discutir opiniões. Amém? Esse termo aqui pode parecer um pouco agressivo, né, no nosso português, aquele que é débil na fé, mas nós vamos entender aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, né? Para começar, ele defende aqui, ele mostra para nós que existem fracos na fé, que ele aqui está chamando de débeis, e existem os mais fortes, aqueles que estão mais, vamos dizer, em contato mais profundo, né? Eu não diria antigo, porque o tempo não é um termômetro para nós nos aproximarmos de Deus. É uma relação mesmo. E essa relação alguns têm, desenvolvem, outros não. Tem pessoas que ficam muito tempo expostas ao evangelho, mas não creem, não crescem no entendimento da mente de Cristo, né? Então é disso aqui que se trata. Paulo então está chamando aqui os débeis na fé daqueles que não têm entendimento ainda das coisas da fé. E no versículo 2 ele diz assim: um crê que tudo pode comer, mas o débil come legumes. Amém? Ele está falando aqui sobre. Parece agressivo, né? A Marta até deu risada aí. Mas não, na verdade, assim, quando ele está dizendo débil, ele está dizendo assim: aquele que não tem uma espiritualidade avançada. Amém? Não tem o entendimento da mente de Cristo e de como Deus se relaciona com o homem e com as coisas, com o que é certo, o que é errado, o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. E esse é um problema que não atinge poucas pessoas dentro do mundo religioso, vamos dizer assim, daqueles que pensam em Deus e pensam em servir a Deus. Eu posso arriscar aqui que a maioria dos religiosos eu posso enquadrar como débeis na fé. Amém? Então, em qual religião eu estou falando? Em todas. Todas as religiões. Porque poucas pessoas prestam atenção no sentido a ideologia que está por trás do que Deus fala na Bíblia, né? A ideia de Deus que está por trás das suas palavras. Então, por trás das palavras de Deus existe uma razão, né? Então, eu vou antecipar só um trecho aqui, eu vou antecipar um termo que Jesus diz lá em Marcos capítulo 2. Ele diz assim, o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Amém? Só antecipando um desses problemas, porque até hoje nós temos problemas semelhantes a esse. Então, irmãos, o que Paulo tá defendendo aqui? Que humanamente a pessoa pode ser racional, ela pode ser uma pessoa com as faculdades mentais em dia, né? O raciocínio humano perfeitamente, essa pessoa ela trabalha, ela pensa, é uma pessoa normal, humanamente falando. Mas que espiritualmente ele não é aperfeiçoado, ele não é amadurecido, né? Então, débil o que é? É alguém que ainda não está à altura de um entendimento que deveria ter, né? Então
somos crianças, e quando nós somos crianças, nós não entendemos todas as coisas. Nós começamos a compreender a língua, né, dos nossos pais, então a gente sabe falar, a gente aprende a falar, mas não é porque a gente aprende a falar que a gente já sabe o que é certo, o que é errado, quando atravessar uma rua. A gente precisa ser tutelado, né? Até uma certa idade, a gente precisa ser ensinado, até a gente percebendo e podendo fazer as coisas sozinhos. Porque a gente entende, com o passar do tempo, que ficar no meio da rua é perigoso, você pode ser atropelado. Mas quando você é criança, você não entende, né? Os nossos pais dizem assim, não fica na rua, fica na calçada, toma cuidado. Nós não entendemos, porque nós somos crianças. Então, humanamente falando, nós somos débeis até essa idade. Amém? Então, é nesse sentido que Paulo fala. E espiritualmente é a mesma coisa. Então, nós não somos amadurecidos, né? Então, esse raciocínio espiritual é aquilo que Paulo faz referência em 1 Coríntios, capítulo 18, né? Perdão, 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 18 em diante, que ele fala que a sabedoria de Deus é loucura para o homem. Amém? Então, ele fala que o homem, o raciocínio humano, é diferente do raciocínio de Deus, de tal forma que a sabedoria de Deus parece loucura para o homem, né? E tem um outro versículo que ele diz ao contrário, a sabedoria do homem para Deus é loucura, né? Então, são essas questões, né, do amadurecimento espiritual que Paulo está dizendo. Então, a gente entendendo que existem débeis na fé, ele vai aqui nos mostrar como é que a gente deve lidar com pessoas que são menos aprofundadas na fé do que você. Né? Na sua caminhada, se você for uma pessoa que presta atenção nas coisas de Deus, começar a entender o coração de Jesus, o coração de Deus, você vai acabar entendendo um monte de coisa que você não entendia. É o que nós estamos fazendo, nos propondo a fazer toda quarta aqui, né? Nós estamos entendendo coisas que nós não entendíamos. E conforme você vai crescendo, aí você vai encontrar alguém que vai te falar uma coisa que para você vai ser muito fácil de responder. Porque você já estudou a palavra, né? Você vai falar, poxa, mas você está entendendo tudo errado, né? Você não vai falar para a pessoa que ela é débil porque você pode arrumar uma briga, né? Mas você vai falar, não, vem aqui, nós vamos, né? Eu vou te explicar se você tiver paciência. Então Paulo está dizendo isso. Alguns não comem carne, não comem, não tem alguns hábitos que eles não fazem, né? No 3 ele diz assim, quem come, não despreze o que não come, e o que não come não julgue o que come, porque Deus o acolheu, né? Então ele dá uma chave aqui, né? Tanto aquele que está no entendimento primário, quanto aquele que já tem um entendimento mais avançado, ele já tem uma liberdade em Deus, ele já entendeu um pouco sobre o que ele pode fazer pela liberdade de que Deus o deu. Os dois devem se respeitar. Então eu sempre vou achar pessoas que pensam diferente de mim, que estão em outra dimensão espiritual, né? Em outro entendimento. Agora ele fala no versículo 1, diz, acolhei ao débil, mas não para discutir opiniões. Acolhei, né, ao débil, acolhei aquele que pensa diferente de você, que ainda não entendeu o que você entendeu, mas não para discutir. Né? Você não chega, já pensou aqui se a gente fizesse o nosso estudo fosse assim, fala aí o que você pensa, aí você falar uma coisa, falar, não, tudo errado, é ao contrário, eu penso assim, aí o outro ia falar, o que ia acontecer? Nós não teríamos crescimento nenhum e nem respeito uns pelos outros, né? A gente estaria aqui cada um defendendo às vezes, a sua escola, né? As coisas que aprendeu, né, durante a sua vida, porque nós viemos de aprendizados, né? Nós temos ali a influência dos nossos pais, nós temos uma religião, às vezes eu tenho uma religião original diferente da sua, ou eu tenho uma explicação diferente da sua, uma doutrina diferente da sua, e nós então viemos de vários pontos, né, com vários conhecimentos diversos.
Mas o que que nos une? Aqui no versículo 3 fala assim: Deus o acolheu. Deus acolheu tanto aquele que pensa de um jeito, que come aquilo que ele acha que pode comer, e aquele que acha que não pode comer aquele alimento. Amém? Então, por trás de toda a liturgia, por trás de todas essas coisas secundárias, existe o coração de Deus. Amém? Deus, então, ele nos aceita como nós somos e Deus coloca no nosso coração convicções. Nós vamos aprendendo a crescer com Deus conforme nós andamos com Ele. E conforme nós andamos com Ele, temos a mente aberta, a nosso entendimento vai se abrindo. Mas há sempre aqueles, mais uma vez, né, que não se abrem totalmente ou que preservam ainda alguns conceitos que não querem abrir mão. O que você faz com essa pessoa? Você acolhe. Amém? Em amor, você acolhe. É claro que nós vamos falar daqui a pouco sobre até onde, né? Deus ele te dá essa liberdade, né? É claro que tem conceitos que a gente chama de fundamentos. Os fundamentos da palavra, eles não podem ser, vamos dizer, negociados, né? Então, por exemplo, eu vou citar um fundamento para você entender. Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador. Aí vem alguém aqui e fala para mim, não, veja bem, Buda também é o Salvador. Eu vou falar, desculpa, eu respeito a sua fé, mas Buda não é o Filho de Deus, né? Buda não nasceu, não morreu na cruz por mim, né? Aí a pessoa vai aceitar ou não vai aceitar, enfim, eu não vou poder acolher ela dentro da minha fé, mas eu vou respeitá-la como uma pessoa, né, que tem direito de ter sua opinião. Aí o outro diz, não, Maomé eles não falam que é o filho de Deus, né, mas Maomé é Deus. Vou falar, olha, segundo a palavra, Maomé não é Deus, só Jesus é Deus. Amém? Então isso é que eu creio que na base da Bíblia. Agora o que Paulo está falando é que existem situações humanas aqui, existem conceitos que não são fundamentos, né? E que Deus ele congrega essas diferenças dentro do seu acolhimento. Deus acolheu tanto aquele que come como que não come. Aí você pode me dizer o que as pessoas não comem? Ainda no nosso tempo tem alimentos que alguns não comem, não é verdade? Ainda no nosso tempo existe religiões que preservam essas liturgias, esses entendimentos de que alguns alimentos não se podem comer. Por exemplo, o judeu não come porco, não é isso? O judeu não come porco. O muçulmano não come vaca, né? Não come a carne do animal, não é isso? Se eu estiver enganado aí, vocês me falam, tá? Eu não sou expert, não. Mas é isso. Então, existem aí pessoas que, por a sua cultura religiosa, eles não comem algumas coisas. Ou eles preservam, deixam alguma coisa para lá. Amém? Então, a princípio, isso não tira a pessoa de ir para o céu, isso não tira a pessoa de ser um cristão. Tem pessoas que falam, olha, lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, Deus fala para o povo não comer porco. E está lá na nossa Bíblia, está isso, né? Então, e você fala, então eu acho que mesmo hoje eu não vou comer porco. Eu entendo que aquele Antigo Testamento eu quero preservar. Amém? Você aceita. É claro que a Bíblia continua, é claro que o entendimento da palavra de Deus, a dispensação, né, o cuidado, o movimento que Deus faz em Cristo Jesus, ele cumpre a lei, né? Nós já lemos aí que Jesus cumpriu a lei. Então, algumas coisas da lei que eram ali realmente proibidas, deixaram de ser, né? Para nós que entendemos. Mas para outras pessoas, não. Então tem hoje uma divisão aí do cristianismo também, que ele vai falar aqui dos dias, né? No versículo 5, tá assim. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga igual todos os dias.
Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente, né? Paulo está falando aqui mais uma vez do desenvolvimento pessoal, da sua convicção pessoal. É muito importante para Deus que a convicção seja pessoal, né? Deus, ele é um Deus pessoal. Ele se relaciona individualmente com cada um de nós. Não é assim, o pastor que fala, não faz isso, não faz aquilo, o padre que... Não, é o relacionamento individual. Você concorda, né, com alguma coisa por causa da sua convicção pessoal. Então, Paulo fala assim, cada um tem bem definido em sua mente a sua convicção. Você leia a palavra, peça entendimento para Deus, né? Busque ali o contexto. É importante você entender o contexto histórico, né? De quando foi feito aquilo. Por exemplo, quando Deus, lá em Levítico, lá no Pentateuco, Deus manda não comer porco, você se lembra que naquela época não havia antibiótico, né? Não havia como as pessoas lidarem com os problemas que o porco traz, né? As doenças que podem ter no porco. Então poderia ter ali alguma doença e as pessoas não tinham defesa contra aquelas doenças, né? Então por isso ele era chamado animal impuro. Não existe nada hoje no Novo Testamento que indica que isso tenha um sentido espiritual, o fato de não comer porco. Então nós não temos pelo menos eu, né? Vamos falar de convicções pessoais, eu não tenho nenhum problema em comer porco. Amém? Não achei na Bíblia nenhum problema em comer porco. Agora você diz, não, tá lá no Antigo Testamento, eu vou seguir. Amém. Nós não vamos, o que Paulo fala? Não para discutir opiniões. Não vamos discutir sobre isso. Vamos falar sobre aquilo que nos une e o Espírito Santo que está presente na minha e na sua vida, ele vai nos ajudar. Pois não, quer falar, Maria? Yeah. Ok. Vou falar por experiência própria, porque toda a minha vida é trabalhar com judeus. Os judeus aqueles mesmos judeus ortodoxos, eles não comem, não é só porco. Porque na Bíblia e no Antigo Testamento diz que para não comerem o animal que tem os dedos fendidos, né? Fendidos. Portanto, eles não comem o porco porque o porco tem os dedos fendidos e qualquer outro animal eles também não comem. Sim. Não é só o porco. É isso mesmo. É isso mesmo. São várias. Na verdade, o judeu ortodoxo, né, Maria, tem muita assim, liturgia, né? Muitos mandamentos que a gente não conhece. A gente que é leigo, né, no judaísmo, a gente não observa. Mas eles têm muita tradição, né? Nós chamamos de tradição. Que eles não comem, acho que eles não comem camarão também, né? Parece. Eu não sei. Não tenho essa... cheio de coisas assim. Não, eles não comem o pão que tem levedura, também não comem. Há muita coisa que eles seguem à risca o Antigo Testamento. Tudo. Só Mas para nós já não faz sentido, porque o Novo Testamento é aquele que nos resta, porque por isso é que Jesus morreu na cruz e retirou tudo o que era do passado. Ficou tudo lá. E a gente tem que se... Mas eles não. Como eles não aceitaram Jesus, o Filho de Deus, eles não aceitaram, até hoje, eles ainda estão à espera do Messias cá de vir. Então, eles não têm nada, o Novo Testamento para eles não lhes diz nada. Só o Antigo Testamento, acabou ali. Exato. Assim, agora, eles têm a festa dos pães ázimos, né? Que é uma ocasião especial que eles não comem o pão levedado para lembrar da fuga do Egito, né? Do exílio, né? Do êxodo, né? Então eles têm essa festa específica, né? Aí nesses dias eles não comem aí o pão com fermento, né? Tá, até no Antigo Testamento tem essa parte aí já, né? E eles mantêm essa tradição também. Além de muitas outras, enfim. O que nós precisamos entender
como nós vamos lidar com essas coisas hoje, né? Eu com Deus, amém? Você com Deus, porque nós vamos encontrar pessoas ligadas então à observância de certos preceitos, né? De costumes que nós não temos mais ou que nós não seguimos. Por exemplo, nós não sacrificamos mais animais, né? Por que nós não sacrificamos? Porque nós acreditamos que Jesus é o Cordeiro Santo, né? É o Cordeiro final, que ele veio e morreu, né, pelos nossos pecados. Então o pecado já não é mais expiado, o pecado foi perdoado na cruz por Cristo, não é mais escondido. Ele foi perdoado de forma perfeita. Então nós acreditamos no sacrifício de Cristo na cruz e acabou, né? Não é necessário outro sacrifício. Porém, temos aí, né, as religiões de matriz africana, né, que elas ainda sacrificam animais, né, para aquelas entidades deles também, que já são outras entidades, outros deuses, não tem referência no cristianismo, mas no próprio judaísmo, os judeus ainda pretendem sacrificar assim que eles reconstruírem o templo, né? Eles estão aí com a ideia de reconstruir pela terceira vez o templo. Pois não, Marta? Além disso, também, tem religiões, por exemplo, que a pessoa faz uma novena, não sei como é que chama, que a hora que alcança certa coisa, ela vai lá andar de joelho na escada. É uma promessa. Eu já vi, isso, promessa, e a pessoa arrebenta todo o joelho, a pessoa se arrebenta todo, fazendo um sacrifício. Então, nesse momento que a pessoa faz isso, ela está cancelando o que Jesus fez, né? Porque nós estamos vivendo pela graça. Se a gente tem uma graça, se a gente alcança uma graça, porque Jesus conseguiu para a gente na cruz. Você não tem que ir lá se sacrificar, pagar novena, pagar coisa, porque Jesus já pagou tudo na cruz, né? E aí eu vejo isso também, não são judeus que faz isso, é o pessoal mais assim, não sei dizer, eu sei que eu vi já pessoal lá na Aparecida, né, do Norte, lá no Brasil. O catolicismo romano, né? O romano, muitas vertentes. E a pessoa arrebenta, fica lá no frio, na chuva, se arrebentando para pagar uma coisa que Jesus já fez lá na cruz. Né? Então, isso aí também é uma coisa que é antiga, né? Mas aquilo é uma aflição muito grande. Ok, segundo aquilo que eu sei, que não concordo, né? Mas as pessoas, ao fazerem isso, elas vão estão a pagar uma promessa. Por exemplo, o meu marido está doente, está no hospital, e eu digo, rezo e oro muito ao Senhor, cura o meu marido, por favor, olha, se o meu marido ficar bom, eu prometo que eu vou andar dos joelhos, eu prometo que vou fazer. O marido ficou bom, e ela diz, agora eu vou ter que pagar a minha promessa. Eu pedi a Deus que ia fazer se o meu marido ficasse curado. Portanto, e ela sente-se na obrigação de fazer aquilo. Portanto, certo. É uma coisa que eu não faço, nunca fiz, nem nunca concordei em fazer uma coisa dessas, mas eu tenho que pensar na aflição que a pessoa passou para poder fazer, a aflição, a agonia que a pessoa passou para pedir tal coisa e dizer, eu vou fazer isso se curar o meu marido. Ela deve ter passado por uma aflição. Isso daí, na verdade, é uma barganha com Deus. Mas eu vou fazer isso, se você fizer aquilo, eu faço isso, se você fizer aquilo. Tendo que Jesus, na cruz, ele falou, está consumado, está tudo feito. Ele fez tudo. Amém. Mas posso interromper vocês? Só para dizer uma coisa. É exatamente isso que Paulo aqui nos adverte para a gente não fazer. A gente não particularizar a fé de cada um. Amém? Então, por quê? Porque, exatamente, nós temos aí, você vê, se a gente for perguntar, a gente for esquadrinhar cada um de nós aqui, talvez nós tenhamos realmente experiências diferentes com Deus. Porque nós andamos por uma vertente de um cristianismo diferente do outro. Porque nós temos experiências pessoais diferentes, né? Nós fizemos prova com Deus ou não fizemos, né? Quantos aqui já fizeram prova com Deus e disseram assim, Deus, né? O Senhor me
abençoar, eu não vou pecar mais. Né? Às vezes a gente fala isso. Barganha. Como é que eu diria? É uma barganha, mas é uma ingenuidade nossa, às vezes. É. Como que nós vamos dizer que não vão pecar? Daqui a pouco a gente vira as costas e estão pecando de novo. Mas Deus Porque, entende o nosso coração. mas eu digo assim, são experiências que Paulo É. está falando exatamente sobre isso, né? Então, as pessoas experientes, eu não digo mais assim, né? Se eu for orar para Deus, eu vou dizer, normalmente eu vou dizer assim, olha, eu pretendo não pecar mais. Senhor, me ajuda a não pecar mais. Mas não vou dizer não Gabriela, peco mais. falar. Amém. Pode falar, Vai. irmã. Eu peço desculpa pela interrupção, mas Imagina. até onde fica o jejum? Não é a mesma coisa? Eu vou jejuar para que isso aconteça. É, Não é a mesma coisa de um compromisso com Deus, sim. fazer aquele sacrifício de jejuar para que aconteça, para que Deus faça aquilo que nós pedimos? Então, vamos lá. Eu quero aproveitar eu não queria particularizar exatamente para isso. É um assunto que mexe com as nossas convicções, né? Exato. Mexe com o nosso, assim, como é que eu diria? Poxa vida, eu creio nisso, eu já fiz isso. Então, tudo isso mexe com a nossa emoção, né? Como a gente tem um relacionamento com Deus que a gente fala, não, poxa, eu sou sincero naquilo que eu faço para Deus. E Deus, o que a gente está observando aqui na Bíblia é que Deus, ele respeita isso, amém? Ele respeita essa nossa sinceridade. Agora, o que Paulo está dizendo ele está dizendo que para ele vai dizer daqui a pouco, nós vamos ver, que ele fala que para ele todas as coisas são listas, né, diante de Deus, né? Não existe nenhum problema em nada, mas você entende, para Paulo chegar nisso, ele precisou passar por toda a religiosidade que nós estamos comentando agora, né? Ele precisou passar. Então, a gente, pelo pouco que a gente conhece da história de Paulo, a gente sabe que ele era um judeu radical, né? Como diz a Maria Garcia, ele era ortodoxo, exatamente, muito seguidor de toda a lei, né? E os profetas. Tanto é que ele achava que o cristianismo era uma ofensa, né, ao Deus da Bíblia, porque Jesus não era o Messias, ele não reconhecia Jesus como Messias. Então era a experiência dele. Agora, assim, nós vamos descobrir se o nosso tempo é muito curto, né, exíguo, né? Então a gente não tem como aprofundar em cada detalhe da vida cristã, né? Por isso que a gente está passando em conceitos. Mas eu não quero deixar de responder, né? Eu não quero deixar de responder, irmã, de uma forma assim. Existem a disciplina, né? Existe o compromisso que eu tenho com Deus, e existe como é que eu diria, uma oferta que eu faço para Deus. A Bíblia fala de ofertas, né? E até holocaustos, né, que existia. Mas para nós hoje fica oferta, né? Holocausto não tem mais. Quando a gente diz, nós não vamos mais sacrificar animais. Então o que resta para nós são ofertas. O que é oferta hoje? Se você tentar entender o coração de Deus, é tudo aquilo que você faz que custa a você. Tudo aquilo que você faz que custa a você. Então, você oferece para Deus o quê? Senhor, eu quero me aproximar de Ti, né? Eu quero conhecer melhor, eu quero ter... O espírito de sacrifício. Isso. Aí você faz o quê? Tem pessoas que fazem jejum, conseguem ficar dias sem comer. Então, elas falam, olha, Senhor... Eu, por exemplo. Você consegue, olha que benção. Mas tem pessoas que a senhora sabe que se ficar sem comer, desmaiam, né? Não tem condição física de ficar sem comer. É uma realidade de cada pessoa, né? Eu tô ficando velho, esses dias eu passei da hora de comer, eu tava meio tonto já. E eu ficava muito tempo sem comer. Agora eu não sei se é a idade, eu só tenho mau cuidado mesmo. Eu sei que, você vê coisa, eu tô pensando, né? A gente fala, vou fazer um jejum, tá dizendo, eu não sei se hoje meu corpo suporta muito jejum. Mas o que eu posso fazer? Senhor, a coisa que eu mais amo é o café, por exemplo. Eu vou deixar de tomar café durante um período
para mostrar que eu vou deixar esse prazer para me consagrar a ti, para que o Senhor saiba que o Senhor é mais importante para mim do que o café. Veja bem, é um trato meu com Deus. Deus aceita ou não aceita? Exato. Deus aceita ou não aceita? Exato. Aceita. Aí chega à conclusão de que a pessoa propor-se fazer um jejum, ou a pessoa propor-se ir de joelhos junto à igreja, ou junto à escadaria, ou seja, onde for, foi a fé dela, ou foi a fé da pessoa que faz com que ela tenha aquele compromisso com Deus. Amém. Mas então, uns de uma maneira, outros diferentes. Sim, agora... Eu não acho que seja igual, não acho. Porque então, enquanto a gente está a fazer um jejum por uma coisa que a gente não tem, a gente está a sacrificar, a pedir ajuda. Mas a gente não tem ainda. Mas a gente sabe que vai receber. Aquela pessoa que está a fazer aquilo porque o familiar estava doente e prometeu, é diferente. Ela vai pagar uma promessa. A gente não tem jejum, a gente não está a pagar promessa nenhuma. Então, vamos responder. Você tem que pagar a Deus, pagar para Deus. Vamos responder com a Bíblia. Eu não tenho agora... Eu não tenho agora o versículo, Marta, depois vamos achar para a hora que vem, mas a Bíblia fala para a gente não prometer nada, não fazer promessa em nome de Deus, não fazer promessa porque nós não somos, vamos dizer, não temos essa... Depois não pode cumprir, de repente. Exato, nós não temos essa idoneidade para a gente cumprir, então nós não devemos prometer. Então a promessa, ela biblicamente, ela é condenada, né? Quando eu prometo alguma coisa. Isso está na Bíblia. Então eu não posso prometer porque eu posso não ser digno e não cumprir. Já pensou prometer alguma coisa e não cumprir? Né? Então o que eu faço para Deus? Eu entendo, eu preciso... O importante, irmãos, é que vocês entendam assim, tudo que eu observo como Deus funciona na Bíblia, eu me encaixo aquilo. Não é como eu penso que Deus é, né? É como eu descubro que Deus é. Então, na verdade, assim, Deus, ele tem ele fez um sacrifício final por mim, com Jesus, né? Então, eu não posso... a Bíblia fala que foi pago um alto preço pela minha vida e pela tua vida. Então, eu não posso pagar isso. Amém? Eu não tenho como pagar. Então, toda vez que eu tento pagar isso, eu estou indo contra essa palavra, nesse sentido que a Marta disse, né? Para a gente memorizar. Então, a promessa é alguma coisa que às vezes eu posso não cumprir. Amém? Eu posso não cumprir. E se eu cumprir, mesmo assim eu não pago aquilo, o sacrifício de Cristo. Ele foi pago. Então, o que a Bíblia nos ensina é que Jesus já pagou, né, pelo perdão. E nós vivemos o quê? Romanos mesmo fala, o justo viverá pela graça. Pela graça. Né? Então... Deixa eu falar um negócio também. Outra coisa também, eu vejo o jejum, por exemplo, eu vejo o jejum como você se fortalecer espiritualmente para orar, para você ficar forte para orar. Não que é uma coisa que você vai fazer para obter outra coisa. Então, nós vamos falar... O jejum para mim é assim, você se fortalecer na fé, se fortalecer espiritualmente para poder alcançar mais as coisas espiritualmente, poder sua oração ficar mais forte. Não porque você vai fazer um jejum para uma outra coisa, porque a sua oração sendo mais forte, concordo que você chega mais perto de Deus. Então, eu vejo o jejum como isso, para você se fortalecer espiritualmente, quando você chegar diante de Deus, você ter mais, como é que fala? Mais força de orar para aquilo que você está pedindo. Amém. Eu acho mais ou menos isso, né? Amém. Eu acho. A Olivia queria falar? Oi, por favor. Cadê? Tá sem o Mico! Desculpa. Isso, eu acho que um dia a gente vai fazer um estudo sobre essas coisas, mas eu ia falar exatamente o que a Marta está falando. Nós, no grupo Madalena, estamos fazendo o jejum. E o que e está aqui na primeira coisa, riscado, fala: jejum e oração é desistir de coisas que satisfazem a nossa carne para se aproximar de Deus, permitindo que Deus satisfaça a nossa alma.
Amém. É isso que a Marta falou e é isso que a gente faz. O jejum e oração para nos fortalecer, para nos dar força, para orar para as outras pessoas e para a gente ser libertados, sabe? Yep. Amém. Olha, a Aline achou aqui um versículo que eu queria compartilhar com vocês. Deixa eu ver se meu computador vai abrir aqui. Vou tirar. A gente está com problema de Eclesiastes 5:4. Se não abrir aqui, vocês abram para mim, por favor. Eclesiastes 5:4. Amém? Eu estou aqui com dificuldade aqui nos celulares. Alô? Oi, eu saí da live? Não. Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Eu saí da tela, pensei que eu tinha saído da live. Amém? Então, deixa eu entrar aqui na minha Bíblia, Eclesiastes 5:4. Deixa eu ler aqui. Não, tranquilo. Tranquilo. 4. Ok. Quando o fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque Amém. não se agrada a todos. E que votares, paga-o. Oi, está mesmo aqui. É o seguinte, né? É o próximo versículo aí, irmão. Melhor é que não votes. Exato. No que votes e não pagues. Amém? Então é isso. Amém. Então, irmãos, assim, ó, nós assim, sem querer, nós estamos vivenciando o que eu queria falar. Eu não queria falar nada de detalhes. Exatamente por isso, porque eu sei que é muito rico as nossas experiências. De tal forma que a gente vai falar um monte de detalhe, um monte de situações que nós vivemos, que uns acham certo, outros acham errado, mas o que vai nos unir no final? É a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela vai, deixa eu pôr aqui a minha foto. A palavra de Deus, ela vai então nos juntando, né? Nos unindo diante da verdade. E depois a gente não consegue contestar mais a palavra, porque a palavra ela não tem, vamos dizer, contradição, né? Ela não se contradiz, né? Pelo contrário, o Espírito Santo ele nos mostra todas as coisas. Então, irmãos, para eu estou tentando ser bem didático, né? Do Gabriela aí, mas então, Gabriela, o que a gente fala é isso. A promessa, ela tem esse problema bíblico, né? Que a gente entende que nós, seres humanos, não podemos pagar a promessa devidamente, né? E às vezes a gente... porque, veja bem, até a forma como nós pagaríamos seria no sacrifício, né? E, por exemplo, Oséias 6,6 fala que sacrifício, misericórdia quero e não sacrifício, né? Então, Deus ele tem um princípio. Ele sacrificou o seu filho para que através, nos ensinando o amor, né? Doando seu filho, então ele nos amou primeiro, ele nos ensina o amor, e hoje nós sacrificamos só pelo amor. E quando nós pagamos uma promessa, nós estamos ali com dificuldade, ali custando, nós temos que fazer por amor. Então, por amor, nós agradecemos. O fato de nós sermos transformados, de nós termos o coração agradecido, já é o que Deus quer de nós, né? E não exatamente o sacrifício, né? Eu sei que muitas vezes nós falamos, poxa, eu queria né, sacrificar, eu queria pagar Jesus, tudo que ele fez por mim, ele me ajudou, ele me curou, ele curou a minha família, ele me libertou, eu tinha um problema, não tenho mais. Como Deus é bom, a gente quer fazer algo, mas nós somos limitados, né, em fazer, porque o preço dele, ninguém pode pagar o que ele fez por nós na cruz. Por isso por isso que a Bíblia fala que nós dependemos da graça, né? A graça, o amor de Deus foi transbordado na nossa vida. A gente só pode agradecer, né? Amém. Mas, gente, nós tratamos hoje de um assunto, eu já vou terminar por causa do tempo, né?
tem alguém que falou muito aí no início, né? Não vou falar quem foi, mas então tomou nosso tempo. Tô Davi, tô você gosta de brincando conversar, depois fica botando a culpa nas tô brincando mulheradas, com né? vocês. A outra coisa que eu queria, só para concluir isso também, Tá bom. mas ao mesmo tempo, Deus conhece o coração. Se a pessoa vai e faz isso, Deus também faz e atende. Por quê? Porque Ele conhece o coração Sim, da sim. pessoa também, certo? Então, Não que seja aquilo que está na palavra, mas Ele tem misericórdia. Você vê Né? como Deus... E na Davi. misericórdia dele, Ele Pois até não. que a pessoa saiba, porque depois que a pessoa saiba, ela já não precisa mais. É por isso que a gente tem que aprender a palavra de Deus. Amém. Até que a gente não saiba, a gente está fazendo. Aí depois a gente vai aprendendo que o Senhor Jesus já fez tudo. Amém. É a A Ana que gente quer não falar? precisa. Davi. A Ana pode, Não, só queria Ana pode comentar uma falar porque coisa. ela não falou Talvez, nada ainda. Pode falar. Pode falar. talvez seja redundante, né, o que foi falado. Muito interessante, eu não conhecia que foi mencionado na Bíblia, que você falou agora, tanto do Eclesiástico como outro, como a gente não deve prometer nada. Sim. Em tudo isso, eu fico confusa, porque quando a gente começa a pensar assim, tá, se eu vou fazer eu falo promessa, mas ou seja um sacrifício, ou seja qualquer coisa que vai me fortalecer, Uhum. eu fico pondo na mesma coisa, como assim, é um sacrifício, mas Deus não pede o sacrifício de você. Mas quando você jejua, ou quando você fala, sim, Deus, o café, como você citou, né? O café não é tão importante, eu vou deixar um prazer meu, que é um prazer aqui da terra, né? É uma coisa corporal, é uma coisa material. Uhum. Eu fico pensando, quer dizer, eu fiquei confusa em tudo isso, porque eu fico pensando assim, o quê? Se eu faço qualquer coisa assim, eu vou estar ofendendo a Deus com isso? Não, Como que eu vou estar ofendendo a Deus de eu pensar assim, puxa, é uma graça, Senhor. E sempre quando eu peço, eu vou falar no meu caso, tá? Porque eu não vou, eu acho que a gente não está aqui para ser criticado ou ser julgado por ninguém, né? Sim. Mas, por exemplo, se eu falo assim, meu Deus, eu vou fazer essa promessa, eu vou fazer isso agora, para eu alcançar essa graça. Se o Senhor achar que essa graça é para mim, é de acordo com o que o Senhor vai permitir que aconteça, porque eu não estou aqui barganhando, eu não estou aqui, tá vendo, eu vou fazer isso para o Senhor me dar isso, não. Eu estou fazendo isso para ele dizer, eu tenho humildade e é o sacrifício que eu posso oferecer se isso for a sua vontade para acontecer. E se não for, eu não vou me rebelar contra o Senhor. Eu não vou pensar, não, o Senhor não fez isso para mim. E é da mesma forma que eu acho que eu oro quando eu oro para alguma coisa. Porque é a mesma coisa quando a gente pede, né? A gente pede sempre a misericórdia, a gente pede sempre para que Deus nos proteja, nos ajude e faça as coisas. Sei lá, de novo, nós falamos sobre várias coisas e no fim eu fico confusa, mas espera aí, então é certo, é errado? Eu estou ofendendo Deus quando eu estou querendo sacrificar, ou quando eu estou querendo jejuar, ou quando eu estou tirando, olha, não vou comer chocolate, porque isso me dá muito prazer, mas, Senhor, eu sei que eu preciso ter a humildade de entender que isso é uma coisa material, sei lá, é uma coisa daqui, deste mundo, não é uma coisa do mundo celestial. Sei lá, desculpa, não sei se eu consigo me explicar no que eu estou dizendo, mas eu acho que no fim eu entendi tudo que foi dito, mas dentro dos meus sentimentos eu fiquei confusa. Tá bom. Não, Ana, não peça desculpa, porque eu estou muito feliz hoje com a participação de vários de vocês. Isso é tudo que eu queria, porque dá a impressão que a gente está conversando, né? Que a gente está entendendo junto a coisa. E é assim, o processo das coisas de Deus, ele se dá exatamente assim, conhecendo e aprendendo um com os outros. É assim que Deus idealizou, né, o Evangelho. É a boa nova, a boa notícia. Então um vai contando para o outro e aquilo vai entrando nos corações e as pessoas vão sendo salvas pela palavra. Não é pela minha opinião, é pela tua opinião. Por isso que nós não conseguimos andar. Graças a Deus, né? Foi bom hoje. Nós falamos bastante, mas nós vamos ver aqui o contexto de tudo isso
nós vamos ver que o que Paulo fala é exatamente isso. Ninguém, Paulo não fala assim, alguém está errado, alguém está ofendendo Deus. Não, tá todo mundo. Deus, voltando ao versículo 1, perdão, ao versículo 3, porque Deus o acolheu, né? Então não despreze o que come, o que não come, porque Deus o acolheu. Então, Ana, esse teu raciocínio é o raciocínio certo. A Bíblia fala para nós envolvermos a nossa mente, né, o culto racional, Romanos 12:1, né, e nós transformarmos a nossa mente, Romanos 12:2, exatamente isso. É você pensar sobre as coisas de Deus e você colocar diante de Deus, Senhor, eu tenho uma necessidade, eu tenho um pensamento, mas, Senhor, me corrige ou me aperfeiçoa nisso, para que eu esteja cada dia fazendo de forma mais agradável a Deus. Não da forma certa, porque Paulo vai falar aqui que para ele não existe, filosoficamente, não existe nada errado, a não ser aquilo que nos condena. Né? Então, Paulo vai falar da consciência espiritual de cada um. Então, tudo que nos condena, isso é errado. Mas o que não nos condena, então, por exemplo, eu quero ficar acordado a noite inteira adorando ao Senhor. Deus vai achar ruim? Não. Amém? Mas aí, depois eu fico horas assim, aí eu vou trabalhar, eu não rendo no serviço. Eu percebi que aquilo influenciou, né, a minha obrigação aqui na terra. Aí eu faço de novo, aí eu estou me desgastando. Meu patrão começa a perceber que o meu rendimento está caindo. Fala, o que está acontecendo com você? Aí você fala, não, agora eu sou uma pessoa espiritual. Eu estou melhorando, eu estou cada dia... Então você está entendendo errado, amém? Então você, com a experiência, você vai entender que, assim, um momento com Deus, no momento certo, aquele tempo que você usava para você, está usando para Deus, por quê? Porque você está dando mais lugar para Deus na sua vida, então Deus vai se alegrar disso, né? Mas vai ter tempo para tudo. Eclesiastes mesmo fala que há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, você vai aprendendo a dosar, por quê? Porque você vai tendo experiência com Deus. E às vezes Deus vai te pedir coisas que, por causa da tua intimidade com Deus, que você achava que não deveria acontecer. Deus vai contrariar a tua razão e vai pedir para que você faça aquilo que você normalmente não faz, né? Quantas vezes não aconteceu? Eu me lembro do pastor Joab, vou contar aqui uma vivência minha com um grande irmão meu que me ordenou a pastor, né, o pastor Joab. Ele teve uma época, ele era muito racional nas coisas de Deus, muito sério. O pai dele foi 50 anos pastor de uma igreja aí pentecostal, e ele viu lá coisas certas, coisas erradas, e ele queria seguir uma linha mais tradicional. Ele entendia assim, e ele não queria fazer campanha na igreja. Você sabe o que é campanha? Vamos orar 7 dias por um milagre. Vamos fazer jejum de 7 dias. Vamos orar 7 dias. Vamos vir todo dia aqui, por 21 dias aqui na oração de Daniel. Né? Então as pessoas fazem campanha. E o Joab achava que aquilo era você comercializar a fé. Era você. Aí o que aconteceu? Um certo período na igreja dele, ele morava, até hoje ele está no mesmo bairro, um bairro aqui da periferia de São Paulo, chamado Parelheiros, que é um bairro carente. E Deus queria usar ele ali de uma forma diferente. Ele ficou doente e durante todo o período que ele ficou adoentado de cama, Deus foi colocando versículos na mente dele para que ele aceitasse fazer a campanha. E Deus foi ministrando isso no coração dele, porque Deus queria usar ele para fazer campanha. Mas na mente racional dele, com toda a experiência que ele tinha de 40 anos de crente, para ele não era uma coisa que ele queria usar no ministério dele, mas Deus quis usar ele para isso. Então você vê a experiência pessoal nossa, amanhã você está aí fazendo alguma coisa que as pessoas talvez não entendam, mas é você e Deus. Né? Então eu acho de muito valor. Tem um livro que eu citei já aqui, que chama Celebração da Disciplina, né?
do Foster, né? Não me lembro o primeiro nome dele, é um americano. Eu li esse livro na faculdade e ele fala sobre as disciplinas da oração, do jejum, né? De todas as disciplinas cristãs, e ele fala ali a ênfase, ele incentiva as pessoas a fazerem a disciplina. Então ele chama de disciplina. Às vezes eu quero me achegar a Deus, né? Mas o processo todo, irmãos, é que não é exatamente o que a gente faz, mas é a motivação que nós temos. Com o tempo nós vamos pegando motivações, nós vamos ouvindo uma voz interior, né? Assim, Deus vai te chamando mais perto, aí você tem vontade de orar mais, fala, nossa, eu vou fazer o seguinte, eu vou orar 2, 3 horas por dia, porque eu quero ficar mais perto de Deus. Ou Deus te chama para ler a palavra, você tem vontade, isso vai criando o quê? Um hábito, não é mais sacrifício, começa a ser uma atitude da tua relação com Deus, né? E isso tudo, irmãos, resumindo, para a gente encerrar, que hoje nós chutamos o balde, nós vamos assim perceber. Eu pediria para você ler o capítulo 14, o versículo 21 é um versículo que me impactou muito. Há muitos anos eu li esse versículo 21 e 22. Eu quero ler aqui para a gente finalizar, para você entender que não existe o certo ou o errado, né, no desenvolvimento com Deus, né? Existe um entendimento e aprendizagem diária e pessoal de cada um. O 21 e 22, eu li assim: bom é não comer carne, não beber vinho, não fazer qualquer outra coisa com que o teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Amém? Então Paulo vai falar para a gente não julgar ninguém, e no final ele fala, olha, principalmente você não pode se condenar. Se você faz alguma coisa que você acha que pode ser pecado, aí com certeza é pecado. Entendeu o termômetro de Paulo? Agora, se a tua consciência em Cristo você se libertou e você faz, então ele comia carne porque ele achava que podia. Né? Eu vou falar do contexto, por que as pessoas não comiam carne nessa época. Muitos cristãos, né, não comiam carne nessa época. Eu vou explicar o contexto histórico, tá bom? Porque tinha um contexto religioso por trás disso. E não é nada a ver com o Antigo Testamento. Então, assim, beber vinho, porque tinha cristão que achava que não podia beber vinho, né? Mas vocês lembram que Jesus era chamado de comilão e beberrão. O primeiro milagre de Cristo foi transformar água em vinho, né? Agora, eu, brasileiro, acho que tomar vinho é pecado, então. Aí o português acha que tomar café é pecado, né? Tem lugar de Portugal que é assim, na verdade. Que o café é meio olhado meio assim. Então, são culturas que não tem nada a ver com Deus. São culturas nossas. Amém, irmãos? Então, vamos encerrar por hoje. Olha que assunto bom. Nós poderíamos ficar aqui mais horas, né? Mas nós vamos encerrar por causa do horário, para ninguém parar de nos prestigiar por causa do atraso, tá bom? Amém. Obrigado. Eu vou orar